Você sabia que a desidratação em idosos é prevenível? A desidratação, apesar de não haver um conceito claro sobre ela se origina de um termo grego que significa perda de água. Na prática, a desidratação significa que existe uma menor quantidade de água corporal total em relação àquilo que o indivíduo necessita. Existem dois mecanismos principais para o desenvolvimento dela. O primeiro é a diminuição da ingesta de líquidos e água, e o segundo é a perda de água por alguns fatores. O idoso está mais suscetível à desidratação. Ele tem, com o envelhecimento, com a senescência, alterações nos mecanismos de controle urinário, mudanças na volemia, no sangue circulante, por alguns outros fatores vão interferir nessa concentração. Ele tem uma sensação de sede reduzida. Em geral, usa muitos medicamentos possui várias comorbidades e, somando tudo isso, os idosos costumam ter mais desidratação e sofrer com esse fenômeno. A desidratação, ela é multifatorial em geral no idoso. Existem várias vias que vão resultar nesse quadro. Por isso a gente pode considerar a desidratação como uma síndrome geriátrica. Que fatores podem estar envolvidos? Vamos pensar. Primeiro, a redução da ingesta de líquidos. Tudo que levar à redução dessa quantidade de água ou outros líquidos vai ser importante nesse fenômeno. Pacientes com doenças neurológicas, neuropsiquiátricas, demência, depressão, tudo que dificultar a ingesta de líquido ou de alimentos ricos em água vai contribuir para esse processo. A dificuldade de acesso à água, a organização desse cuidado, principalmente em ILPIs, que são as instituições de longa permanência, ou casas de idosos, ou casa de repouso, em que você tem horários fixos para cuidado, banho, comida, mas às vezes não se organiza a oferta de água. O idoso não vai sentir sede, não vai pedir água. Então, essa falta de percepção dessa realidade favorece a desidratação. Outros fenômenos, como as perdas insensíveis, que nós chamamos, né? Tudo que aumentar o gasto de água, a perda de água, como febre, infecções, efeito de medicamentos como os diuréticos. Então, vários fatores que podem levar, ou a própria diarreia, vômito, levando ali a uma perda excessiva de volume, vai contribuir para a desidratação. É interessante lembrar que os efeitos da desidratação do idoso são extremamente importantes, podem levar à morte. Você pode ter uma descompensação do diabetes, porque como não tem água, esse açúcar fica mais concentrado no sangue. Você pode ter formação de cálculos renais com a desidratação crônica. Você pode ter episódios de hipotensão, porque a pressão pode cair, constipação crônica. Inicialmente, você pode ter alteração de uma irritabilidade, dor de cabeça, boca seca, visão, os olhos secos. Você pode ter uma redução da urina, então a urina ficar concentrada. E à medida que isso se agrava, isso pode levar a sonolência, letargia, até coma, hipotensão, taquicardia, a anúria. O idoso pode ficar sem urinar. E isso pode ser agravado pelos fatores que nós comentamos. Lembrando que nós estamos numa época de calor. E na época do inverno ou no período chuvoso, na época das viroses, os idosos podem desenvolver também quadros respiratórios. Então, as gripes, os quadros infecciosos em geral vão aumentar a perda de volume de água e favorecer a desidratação. E aí a importância das vacinações como estratégia interessante nesse sentido, tanto antipneumocócica como antigripal. Um outro elemento importante, gente, como estratégia é organizar esse cuidado, né? Estimular o idoso a beber líquidos mesmo sem ter sede, organizar esses horários de oferta de líquidos, para que seja também uma coisa rotineira, oferecer pequenas quantidades, porque os volumes aumentados podem deixar o idoso saciado. Outra coisa é oferecer, de acordo com os medicamentos, oferecer os líquidos na ingestão dos medicamentos. Oferecer alimentos ricos em água. Não vamos esquecer que parte da água recebida pelo idoso, ela vem dos alimentos ricos em água. O idoso já tem naturalmente uma perda de água corporal total. Então esses fenômenos, se não forem tratados e prevenidos, eles vão resultar em danos sérios. Treinamento e educação para os
cuidadores e a importância da avaliação médica. Por isso o geriatra ele costuma rever as medicações e muitas vezes desprescrever, porque esse ajuste pode reduzir também ali medicamentos que vão favorecer a desidratação, por exemplo, como diuréticos. Em geral, a quantidade necessária é de 1,5 litros, 1,5 litros de água ao dia, de acordo com o quadro do idoso. Os cardiopatas, os pacientes renais, pode ser que esse volume seja menor, mas em períodos de calor você vai ofertar quantidades maiores. Não esqueçam das gelatinas, do sabor dos alimentos, né, dos refrescos cítricos também são extremamente importantes. E que tal criar a hora do chá? A hora de beber o chá, a hora de beber o suco e tornar aquele momento prazeroso. Você ainda tem alguma dúvida? Então deixe seu comentário, a gente tira essas dúvidas. Gostou do nosso material, do nosso vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas que estão interessadas e também precisam dessa informação. E não esqueça, na próxima quarta tem vídeo novo.